No ar, o podcast Pode Opinar e hoje recebe Sua Excelência, o secretário de Estado das Finanças, Luiz Fernando Pereira. Ele vem ao podcast trazer informações pertinentes à pasta que preside a Secretaria de Finanças do Estado. Eu quero cumprimentar Luiz Fernando Pereira e dizer da alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez no podcast Pode Opinar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arimar. Um prazer estar aqui. O podcast Pode Opinar já está conquistando seu espaço, sua referência, né? Como um local para a gente expressar opiniões, interagir, né? Tirar dúvidas do nosso público. E muito bom poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Secretário, está tudo bem, secretário? Como é que está a vida, hein? Sim, graças a Deus, tudo em paz. Muito bem. Estamos vivendo os tempos do tarifaço do Trump. E todo mundo está na expectativa de saber o que efetivamente vai acontecer. O que está por trás dessa decisão? Eu quero agora me reportar e trazer a brasa para a sardinha de Rondônia no que tange a questão das finanças, para saber, secretário, como vai afetar, caso efetivamente se concretize esse tarifaço de 50%, a vida dos produtores, a vida de Rondônia, a vida das finanças do Estado. Perfeito, mas sem dúvida é um tema quente, um tema do momento, né? Muita gente preocupada com isso, a gente entende as ansiedades, as inseguranças que esse tema gera. Afinal, a economia dos Estados Unidos é um dos motores da economia mundial, embora já tenha sido mais relevante, ainda é algo que nos preocupa. Mas Rondônia tem uma situação privilegiada nesse contexto, porque nós não temos uma dependência tão grande dos Estados Unidos como o nosso mercado consumidor dos produtos exportados por Rondônia. Apenas 4,9% da produção exportada por Rondônia vai para os Estados Unidos, o que é um índice menor do que a média nacional, né? No Brasil, 12% das exportações brasileiras são destinadas aos Estados Unidos, Rondônia só 4,9%, enquanto tem estados que têm uma dependência muito maior. O Ceará, por exemplo, 40%, São Paulo 19%, Rio de Janeiro, assim. Então, são estados em que o impacto vai ser muito maior. Então, o impacto direto daquele que pode interromper contratos de exportação a ponto de gerar uma desorganização do ambiente econômico em Rondônia não existe. Nós temos 95,1% das nossas exportações destinadas a outros países. Agora, é claro que o efeito indireto disso, o impacto econômico que pode gerar. Quando entra menos dólares, né, existe também um efeito no câmbio, né? Acaba a relação entre o real e o dólar acaba ficando descompensada, desvaloriza a nossa moeda, o que pode gerar inflação, gerar desaceleração do crescimento econômico. Então, de forma indireta, e caso isso seja prolongado, e aí sim pode haver um efeito no crescimento econômico do país e Rondônia pode ser afetada. Mas no primeiro momento, no curto prazo, eu posso tranquilizar a nossa população de que não haverá um efeito imediato, não sentiremos esse efeito imediato, dado que o peso dos Estados Unidos nas nossas exportações é pequeno. Não haverá, então, queda na arrecadação do Estado? Não, até porque não existe tributação sobre as exportações, né? Os produtos exportados, todos os produtos exportados pelo Brasil, são imunes de tributos federais e estaduais, que é uma regra que todos os países, praticamente todos os países adotam, porque ele é tributado lá no destino, lá no país que compra a mercadoria. Então, os países abrem mão da tributação na origem, até para evitar perda de competitividade, né? Para que o preço da sua mercadoria fique atrativo. Então, não há perda de arrecadação por não haver exportação. Pelo contrário, né, se essa mercadoria ficar no mercado interno, até é positivo para a arrecadação. Então não existe esse risco de perda de arrecadação que possa desorganizar as finanças do Estado. Muito bem. Hoje, Rondônia, para que os internautas, o pessoal do Pode Opinar possa entender melhor, o que Rondônia exporta hoje? Rondônia exporta principalmente esse ano, né? Esse ano exportou principalmente carne, madeira, café, alguns outros grãos, e a soja foi muito exportada por Rondônia. Para que estados? Para que países? Países, né? perdão. Bom,
O nosso principal destino de exportação é a China. A China fica com cerca de 35%, né, dos produtos exportados por Rondônia. Em segundo lugar, e isso é um dado que às vezes as pessoas estranham, né? Estou falando dos dados desse ano, de janeiro a junho de 2025, né? O segundo destino das nossas exportações foi a Turquia. E a gente tem, por exemplo, o Egito, a Argélia, né, países ali da África, do Oriente Médio, como os destinos das nossas exportações. A Rússia também é um destino importante para o estado de Rondônia. Então, Rondônia tem diversificado, né, esses compradores, esses clientes, e nesse sentido, né, as diversas viagens que o nosso governador fez promovendo produtos de Rondônia, né, a nossa relação com outros países tem melhorado. O Rondônia Rural Show é um local importante de atração também de interessados nos nossos produtos. Enfim, todo esse esforço que o setor produtivo e o Estado vem fazendo para diversificar a nossa carteira de clientes, vamos dizer assim, tem dado resultados, e Rondônia hoje tem uma diversificação muito interessante. Não é bom botar todos os ovos numa mesma cesta, né? Já diz o ditado, né? Rondônia tem conseguido diversificar, e isso dá resiliência para a nossa economia. No momento em que um comprador resolve parar de comprar ou super taxar as importações vindas do Brasil, Rondônia tem outras opções, e os nossos produtos conseguem ser colocados em outros mercados. Secretário, hoje o país vive essa instabilidade jurídica em decorrência dessa polarização Lula-Bolsonaro. O que é hoje, amanhã não é, e o investidor às vezes fica meio com medo de botar o pé na frente e acaba colocando o pé no freio. Bom, para que hoje o investidor venha para Rondônia, quais são, digamos assim, os incentivos que o Estado dá para que ele se estabeleça aqui e amanhã gere emprego e renda? Muito bom você perguntar isso. Rondônia é um estado que tem um pacote de incentivos fiscais que é um dos grandes vetores de investimento, de atração de investimentos para todos os estados. Há muitos anos o Brasil, os estados, especialmente os menos desenvolvidos do Norte e Nordeste, atraem investimento com base em benefícios fiscais. E Rondônia conta com um pacote muito interessante para as indústrias. A gente tem uma redução de até 85% do ICMS para as indústrias que se instalam no estado, e todas as indústrias, né, buscam acessar esses benefícios, a maior parte delas consegue acessar esse benefício. Nós temos para o comércio, por exemplo, comércio atacadista, uma redução de 75% do ICMS para quem se instala em Guajará-Mirim. Se instalar em outra cidade, também pode chegar a esse percentual de redução de ICMS, baseado no incremento de vendas que tiver em relação ao início do período em que ele pediu o benefício. E benefício para o comércio eletrônico, a gente também reduz aí para 1%, de 12% para 1%, o ICMS para empresas de comércio eletrônico que se instalam em Rondônia e vendem para outros estados. Então, esse ICMS na venda interestadual, ele é reduzido para 1%. Benefícios para microcervejarias, para reboques e semi-reboques, para a área de pequenas centrais hidrelétricas, enfim, tem um conjunto de benefícios pontuais para segmentos econômicos que são importantes para ativar uma cadeia produtiva longa que consome bastante insumos, que gera emprego. Então, tudo isso é incentivado em Rondônia, e por isso o estado vem crescendo a ritmo bem interessante, acima da média nacional, com um faturamento das empresas que mais que dobrou nos últimos 5 anos. Então, isso é fruto de uma política de investimento, de um ambiente de investimentos que dá esse estímulo para o empreendedor, para o investidor vir ao estado, se estabelecer. A gente tem notícia de vários novos empreendimentos chegando em Rondônia, o que nos dá uma perspectiva muito boa de que o estado está se posicionando bem economicamente num momento em que há inseguranças, há incertezas, mas Rondônia continua crescendo num ritmo acelerado. Rondônia suporta eventuais medidas ou choques na exportação, no câmbio. Sim. O fato de a gente exportar muita commodity também, né, é diferente de um estado como São Paulo, que o principal item da pauta de exportações é avião da Embraer. É claro que é mais difícil colocar esse produto em outros mercados, né? Os contratos são firmados com muita antecedência, então uma eventual interrupção gera um transtorno maior, né? Ou óleo bruto, né, de petróleo, que o Rio de Janeiro exporta bastante. É difícil você também se reposicionar. A indústria de metais, né, de alumínio, todas elas sofrem mais do que commodities, porque as commodities elas são consumidas em vários mercados, então é mais fácil você fazer eventuais redirecionamentos. E
todo mundo precisa de alimento, né? Então a gente acredita que Rondônia, essa aproximação com o mercado chinês, o fato, essa crise com os Estados Unidos, né, tem nos aproximado mais do mercado asiático e uma coisa muito positiva para Rondônia é a possibilidade de explorar essa nova rota de comercialização, de exportação, que é o Pacífico, né? Exportar através do Peru, do novo porto de Xangai no Peru, isso tudo cria oportunidades para a gente. É claro que o ambiente de incertezas bota o pé no freio, isso é verdade, mas ao mesmo tempo acende luzes para outras oportunidades que eventualmente surgem nessa reorganização, nesse rearranjo do comércio internacional, né? Então é importante que estejamos atentos para aproveitarmos essas oportunidades. Secretário, é honesto pensar, por exemplo, que a saúde financeira do Estado ela está preparada com equilíbrio fiscal em um cenário de incerteza global? Qualquer que seja o cenário lá, o Estado está pronto para responder com equilíbrio? Sim, Rondônia tem mantido uma situação de equilíbrio fiscal, de solidez fiscal, já pelo 6º ano, né? A gente, pelo 6º ano consecutivo, tem recebido uma nota de bom pagador, um selo de bom pagador, que é atribuído anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que essa nota CAPAG, né, capacidade de pagamento. Rondônia ostenta a nota máxima já pelo 6º ano consecutivo. Isso decorre de quê? Decorre de liquidez, a gente tem capacidade de honrar os nossos compromissos, de baixo endividamento. Rondônia tem um endividamento muito pequeno em relação à sua receita e de poupança corrente. São os 3 indicadores que geram essa nota. A poupança corrente é uma relação entre as receitas e as despesas. Rondônia gasta menos do que arrecada. Então, o fato da gente gerir as nossas finanças com essa responsabilidade, com esse cuidado, isso gera essa nota, essa aferição positiva das nossas finanças por órgãos externos, o que também é um fator importante para a atração de investimento, Aribá, porque quem vai vir para Rondônia contando com a movimentação econômica, com o consumo em Rondônia, claro que o Estado estar bem, pagando seus fornecedores, seus funcionários em dia, é um fator importante para que haja essa estabilidade econômica. Então, o Estado tem mostrado isso ao longo dos anos e isso vai criando uma imagem positiva, uma reputação favorável para que a economia de Rondônia continue crescendo. Secretário, de repente a gente ouve falar muito de viagens do governador levando os produtos de Rondônia para fora do estado, para fora do país. De repente a gente ouve falar também que o governador esteve na China, esteve em países do Oriente Médio e outros países que o governador já esteve levando os produtos de Rondônia. Eu gostaria de saber, e gostaria que o senhor explicasse à audiência do Pode Opinar, como é que se dá esse protocolo desde a origem da saída do produto até chegar-se à exportação e, consequentemente, a geração de divisas para o Estado? Perfeito. O comércio exterior, ele funciona muito na base desses entendimentos, né, dos memorandos de intenção, dos protocolos de intenção, que às vezes resultam em convênios, né, multilaterais ou bilaterais. Mas há pressupostos de exigências também. Sim, há requisitos, né? Por exemplo, o mercado da carne, né, que é muito exigente em relação aos padrões sanitários, né? É preciso que esteja certificada livre a sanidade, de febre aftosa. Exatamente, a sanidade animal, livre de aftosa. O fato, Rondônia já é livre de aftosa sem vacinação há alguns anos. Esse ano o Brasil todo está livre de aftosa sem vacinação. Então isso vai criando também uma confiança na qualidade do produto que vem do Brasil e o que vem de Rondônia atende todos esses requisitos. Quando a gente vai à China e consegue demonstrar esse compromisso, a estrutura que o Estado tem para garantir a sanidade, né, do nosso produto, isso também favorece o fechamento dos negócios, dos acordos de cooperação, dos contratos comerciais. Então, as viagens e a proximidade, a participação em feiras, em eventos, é uma forma de dizer, olha, Rondônia está comprometida em assegurar quantidade, qualidade, confiança nos seus produtos. Isso favorece o fechamento dos negócios. Que os depois mercados vêm aqui comprovar? Sim.
Né? Nós temos tido um crescimento cada vez maior de compradores, de representantes de empresas e países na Rondônia Rural Show. Nós temos recebido investidores de diversos países. Essa semana mesmo eu tive com um grupo de empresários do setor de logística interessado em favorecer essa ligação, essa conexão entre o comprador e o vendedor, né, passando pelos diferentes canais, os novos canais logísticos que estão surgindo. Então é um conjunto de ações, e aí é difícil às vezes a gente falar assim, não, esta feira gerou esse resultado, né? É a ação continuada que vai criando confiança, que vai criando uma reputação, e aí você vai vendo o resultado disso ao longo dos anos, no crescimento das exportações, no crescimento do faturamento, na geração de emprego e outros indicadores econômicos. Secretário, de repente, a gente que está fora, e pelo menos eu que estou há muitos anos tratando dessas questões relacionadas ao dia a dia, o cultor social da vida de Rondônia que eu tenho praticado sempre, eu observo que é necessário que haja não só um trabalho olhando para o umbigo, mas um trabalho estabelecendo linhas no horizonte para projetar o Estado para o futuro. Sim. Né? E eu não sei se é esse trabalho. Eu gostaria de saber se, do ponto de vista da sua secretaria, da sua pasta, o Estado se planeja para o futuro, para o meu filho, para o seu filho, para os seus netos, meus netos, para que amanhã não só olhe para o umbigo, mas olhe a estrela que está no horizonte e Rondônia consiga caminhar com a mesma desenvoltura que vem caminhando hoje. Há pouco tempo eu fazia uma entrevista com o homem da Fapero, lá, O Paulo Haddad? Paulo Haddad, e eu perguntava a ele se o agro, todo mundo sabe que é a mola propulsora, mas será que o agro bateu a cabeça no teto? É uma pergunta. 2, será que não está na hora de ele se juntar com as universidades, com professores doutores, com as pessoas que pensam o Estado, para projetar o agro para mais longe? Sim. Porque, de repente, o agro chegou onde chegou. E aí, parou? Não. Vamos agregar ao agro. Eu gostaria do seu comentário sobre isso. Perfeito, Alemão. Ótimo você tocar nesse ponto, né? De fato, nós precisamos, para crescer no longo prazo, de um projeto de desenvolvimento que seja compartilhado por governo, academia, no mínimo 10 anos? Empresários. Sim, pelo menos 10 anos. Nós até temos um plano de desenvolvimento econômico sustentável, que é o PEDES, né? Porque é projetado até 2035, em que existe essa preocupação com infraestrutura, com qualificação de mão de obra, disponibilidade de energia, tudo que é necessário como vetor de atração de investimentos. Rondônia tem tido essa preocupação, sim, especialmente no ambiente em que nós estamos nos preparando para uma mudança disruptiva no cenário econômico, que é a reforma tributária. A reforma tributária, ela muda de forma muito contundente, muito intensa, o ambiente de tomada de decisão de investimento, porque ela acaba com benefícios fiscais, que é o que os estados menos desenvolvidos do Norte e Nordeste têm utilizado para atração de investimento. Nós não teremos mais o nosso programa de incentivo tributário como tem hoje, e isso nos obriga a pensar em outras formas de atração de investimento. Só vai permanecer após a implantação da reforma tributária, que vai começar agora em 2026, numa fase de teste, vai terminar em 2032, e a partir de 2033, então daqui a 7 anos e meio, nós teremos um outro ambiente sem benefícios fiscais para atração de investimento, exceto Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, como é Guajará-Mirim. Então a gente tem que ter um olhar especial para esse ambiente, né? Guajará-Mirim tem que se tornar um fator de atração de investimento para o estado de Rondônia como um todo. E o que leva um empresário a decidir colocar a sua planta industrial ou seu centro de distribuição em um local ou outro? Basicamente, são 2 principais fatores, né? Proximidade do mercado consumidor ou disponibilidade de matéria-prima, proximidade de matéria-prima. Então, dentro das nossas vocações, Rondônia precisa entender as formas de atrair esse investidor, oferecendo facilidade para ele produzir aqui. Como? Com investimento em infraestrutura. A gente tem que diminuir esse déficit de infraestrutura que tem em Rondônia em relação a outros estados, né? O Mato Grosso tem investido muito em infraestrutura, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, o que é deficitário nessa área? Estradas, pontes,
portos, aeroportos, ferrovia, hidrovia, todo investimento em pesquisa e desenvolvimento, qualificação de mão de obra. Então, tudo isso são fatores que vão condicionar a decisão de investimento. Dentro das nossas vocações, as matérias-primas que Rondônia produz com abundância, né, do agronegócio, da área mineral, do extrativismo, né, essas matérias-primas são formas de atrair investimento. Mas é preciso que que o investidor tenha facilidade para produzir, para processar essas matérias-primas aqui. E com relação à proximidade do mercado consumidor, a gente está longe de São Paulo, mas a gente está mais perto da Ásia do que São Paulo, mais perto do mercado andino, que são cerca de 10 milhões de pessoas que habitam aqui nos países vizinhos de Rondônia. A gente tem que tentar acessar esses mercados. Então, para isso, a gente tem que ter investimentos nesses fatores que eu mencionei, de estrada, armazenagem, ponte, disponibilidade de energia. Tudo isso é importante para que Rondônia se coloque como um estado que continua atraindo investimentos sem os demais benefícios fiscais, contando apenas com a área de livre comércio. Então, eu vejo que verticalização do agronegócio é uma prioridade para Rondônia. A gente precisa continuar produzindo, expandindo a nossa produtividade com tecnologia, mas verticalizando, agregando mais valor nesses produtos do agro. A gente precisa tornar Rondônia um hub logístico, né? Uma porta de entrada dos produtos asiáticos e base de exportação das nossas commodities, utilizando inclusive o frete de retorno. Já foi dado o primeiro passo disso? Já, a gente já está aumentando o investimento, inclusive a contratação da operação de crédito, né, que foi aprovada pela Assembleia há quase 2 meses atrás, está em fase final de chamamento público para ver a melhor oferta que os bancos têm para a gente, contratar 940 milhões de operações de crédito este ano. Ano que vem nós vamos tentar uma nova operação, aproveitando o selo de bom pagador que nós temos, né? Porque aí a gente acelera esses investimentos em estrada, em portos e aeroportos, né? A gente tem a questão da privatização do leilão da hidrovia do Madeira, a ponte de Guajará-Mirim, a duplicação da BR ou a privatização da BR, que apesar dos defeitos do modelo, deve melhorar a qualidade da nossa principal rodovia. Então, tudo isso vai criando um ambiente de atração de investimentos que a gente precisa aproveitar. Este é o podcast Pode Opinar, que hoje recebe Sua Excelência, o secretário de Estado das Finanças. Secretário, num outro contato que a gente teve, nós comentamos a respeito da parceria que há do Estado com o empresário. Num passado não muito remoto, observava-se que o Estado era megalomaníaco na arrecadação, estava com a chibata na mão, o empresário tinha que colocar o lombo, o Estado dar-lhe atacar. Descer a lenha. Mas a gente observa que hoje é uma parceria muito grande, até mesmo quando se vai aqui no Palácio, a gente observa que tem empresários conversando com vocês lá. Pois bem, isso significa dizer, então, que há uma relação muito saudável, né? E por conta dessa relação saudável, eu quero agora trazer para o microempresário. Essa figura que agora, se não me engano, hoje ou foi ontem, o Estado soltou uma nota dizendo que mais empresas foram abertas. Agora é a pergunta. É da conta da Secretaria das Finanças do Estado hoje observar as empresas que abrem e fecham para poder ela também tabular as suas ações? Ora, se essas empresas abrem, elas vão arrecadar, mas quando elas fecham, deixam de arrecadar. Neste passo, como é que a Secretaria trata isso? Perfeito. Sim, é da nossa conta, é da nossa preocupação garantir que esteja acontecendo um crescimento da economia, né? O negócio da Secretaria de Finanças do Estado continua sendo botar dinheiro no cofre, né? Arrecadar. Essa é a nossa principal função. Arrecadar com justiça fiscal, arrecadar com o crescimento da economia. Favorecendo o crescimento econômico, porque não tem outra forma melhor de arrecadar que não seja pelo crescimento econômico. Arrecadar com aumento de alíquota vai acontecer pontualmente, raramente, uma vez ou outra, mas na maior parte das vezes você vai ter
o crescimento oriundo do faturamento das empresas, do aumento do faturamento das empresas pelo crescimento da economia. Então, junto com outras secretarias, a Secretaria de Finanças, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a SEDEC, com a Secretaria de Planejamento, né, com a SEAGRE e os demais órgãos que cuidam, né, do setor do agronegócio, e da Arom, Emater, etc., nós temos essa preocupação de criar um ambiente favorável para o crescimento dos negócios. Isso passa pela criação de um diferencial de alíquotas? O diferencial de alíquota é uma outra situação que foi objeto, inclusive, de uma alteração recente na legislação. O que é o diferencial de alíquota para que todo mundo que está nos assistindo aqui ou vai nos assistir possa entender? Existe uma alíquota de ICMS em cada estado. Por exemplo, em Rondônia, a alíquota de ICMS vai de isento a 34%, dependendo do produto. Para a maioria dos produtos, os produtos alimentares, produtos bens de consumo essenciais, são tributados com 12% ou às vezes alíquotas menores. Mas a maior parte dos produtos, aqueles que não têm uma alíquota específica, são tributados a 19,5%. A alíquota de ICMS modal, como a gente diz, né, aquela que é mais frequente na pauta de produtos, é 19,5%. Tem estado que é 18%, 17%, tem estado que é 23%, 22%, 21%. Né? Rondônia está na média em termos de alíquota de ICMS. Não é nem de longe a maior alíquota, como alguns já disseram aí, o que não é verdade. Né? 19,5% está na média. Essas alíquotas modais praticadas em diversos estados, quando uma empresa compra de outro estado, não é isso que ela paga para outro estado. Existe uma alíquota interestadual, que é justamente para distribuir parte da arrecadação. No modelo tributário atual, parte da arrecadação fica com o estado de origem, parte com o destino. O que fica com o estado de origem? Se for o estado do Sul e Sudeste, 7%. Dos demais estados, demais regiões do país, 12%. Então, quando você compra um produto, é esse o ICMS que você paga para o estado de origem desse produto. Se comprar em São Paulo, 7%. Quando esse produto chega em Rondônia, ele tem que pagar a diferença para a alíquota interna de Rondônia, que é 19,5%. Então, a diferença de 7% para 19,5% vai dar 12,5%. Isso é o chamado diferencial de alíquota. E por que ele existe? Para que as empresas que estão em Rondônia tenham uma carga tributária equivalente às empresas de fora. Imagina se a gente não cobrasse o diferencial de alíquota. Aí a pessoa física ou a pequena empresa vai e compra um produto de fora, pagando só aquilo. Aí essa empresa teria uma carga menor, né, estaria sujeita a uma carga menor do que a empresa que compra o produto aqui dentro, pagando 19,5%. Então, isso geraria uma desigualdade nas condições de concorrência. Então, o diferencial de alíquota é para equalizar as condições de concorrência e isso é praticado em todo o país em função da legislação federal. A novidade é que nós mudamos a base de cálculo recentemente, a pedido das empresas, fruto desse diálogo, né, que você mencionou com o setor produtivo, nós mudamos a forma de calcular porque ele estava considerando duas bases, isso acabava onerando as empresas, nós reduzimos para uma base simples, uma base única, que reduziu cerca de 20% do peso, né, desse tributo do diferencial de alíquota para as empresas do Simples Nacional. Então, isso favoreceu, né, a tributação das empresas do Simples, reduziu a carga tributária delas, o que gerou, né, manifestações de agrado, né, do setor produtivo, embora também alguns setores que não entenderam bem o que a gente fez, né? Mas isso foi muito positivo para a economia e essa carga tributária das empresas, das micro e pequenas empresas, é uma preocupação do Estado. A legislação já trata isso de forma favorecida, né? Reduzindo a tributação para o micro e pequeno empreendedor e o governo do Estado acompanha isso sempre que possível, fazendo concessões que reduzam essa carga para estimular o crescimento. Secretário, para Sua Excelência, o contribuinte, deve ser Sua Excelência, né, secretário? Com Sua certeza. Excelência, o contribuinte. Com certeza. Aquele bom pagador, aquele que, às duras penas, põe as mãos nos bolsos, mas paga efetivamente em dia a sua obrigação. Eu tenho um exemplo do meu pai, por exemplo, que o dia que ele recebe a conta de luz, ele já manda logo pagar. Então, assim... Não espera o vencimento. Não espera o vencimento. Então, esse contribuinte que cumpre com o Estado as suas obrigações, ele tem uma passada de mão na cabeça, assim, do Estado, com premiações, pela forma dele pagar certinho, embora que seja uma obrigação, mas é uma forma do Estado dizer para assim, ó,
você é meu parceiro. Sim, ele tem um tapete vermelho, ele Tem um tem tapete um vermelho. tratamento especial, com certeza. Eu preciso tratar bem o bom contribuinte, né? Uhum. Existe uma crítica pertinente de que quando a gente reduz juros e multas, né, dos créditos tributários, né, para esses créditos em atraso de muito tempo, isso acaba estimulando a inadimplência, que é o programa Refaz. Ele é editado com frequência no Estado, quase todo ano a gente vem editando para tentar estimular as empresas a se regularizarem, a manterem as suas compras, mas em paralelo a isso, que é uma demanda também do setor produtivo, nós criamos nesse ano, ao final do ano passado, começou a vigorar esse ano, o programa Contribuinte Legal, que atribui uma nota, um selo de bom pagador. Um refresco, né? Isso, é uma nota de A até E, né, de acordo com 2 critérios. A adimplência, ou seja, o pagamento em dia ou com pouco atraso, né, dos débitos tributários, e a aderência, que é o atendimento às notificações que a Cefim faz quando detecta alguma inconsistência, alguma irregularidade. Nós, desde 2019, através do programa Fiz Conforme, estamos notificando o contribuinte, dando oportunidade para que ele se autorregularize sem multa, sem juros, sem auto de infração. E os contribuintes que aproveitam essa oportunidade e aderem, fazem as correções ou as justificativas pertinentes, eles também são agraciados com uma nota positiva. Então, uma nota A ou nota B vai gerar um tratamento especial para esse contribuinte, sim. Esse contribuinte ele vai ter mais prazo para pagar o imposto, já está tendo, né? Mais prazo para pagar o imposto, então ao invés do dia 20, ele vai pagar no dia 30. Ele vai ter facilidade para a utilização dos créditos acumulados. Às vezes, ele, nas compras que ele faz, tem mais crédito do que débito, ele vai aproveitar melhor esses créditos, ele vai ter trânsito livre no posto fiscal, resposta mais rápida para as consultas tributárias, as consultas que ele faz para tirar dúvidas da legislação serão respondidas prioritariamente. Enfim, um conjunto de benefícios para que ele sinta que vale a pena esse esforço dele de conformidade, de regularidade, de adimplência, como seu pai, né? Pagando as contas rigorosamente em dia, nem precisa ser antes do vencimento não, como seu pai, pode ser no vencimento, né? Ele vai ser reconhecido, e a ideia é que essa nota atribuída, né, ao contribuinte, ele possa utilizar até para facilitar o seu acesso a crédito, o seu relacionamento com seus fornecedores, né? Que isso se torne também um selo de qualidade para o contribuinte. Secretário, hoje a arrecadação do Estado gira em torno de quanto? Hoje a receita total do Estado, incluindo a arrecadação tributária e as transferências da União, chegou a 17 bilhões por ano. Por ano. Bom, dividido o bolo, o que salva, o que sobra para investimento? Bom, o Rondônia tem investido alguma coisa em torno de 8%, tem ano que a gente chegou a 10%, mais recentemente a gente tem algo em torno de 6%. Não é muito pouco, não? É pouco porque existem muitas vinculações da Receita, né, Arimar? A Receita, isso não é só Rondônia, né? Todos os estados, a União também, ela está muito carimbada, né? A Constituição define índices. Eu tenho que pegar parte da receita, aplicar na educação, 25%, na saúde, 12%. Eu tenho que distribuir para os poderes 25% da receita do Estado. Tem precatórios que a gente também tem que pagar, quase cerca de 3% da receita é para pagamento de precatórios, PASEP, enfim, uma série de vinculações que acabam fazendo com que o que está livre para o governador, para o gestor destinar de forma livre, é um percentual pequeno, cerca de 27% da arrecadação total. Secretário, para finalizar, eu gostaria de saber quando o secretário Luiz Fernando deixar a pasta das finanças do Estado, ele pode se gabar e bater no peito assim, ó, isto tem minhas digitais. Sim. O que pode ser dito? Eu diria que o legado, né, para usar a palavra da moda, né? Uhum. O grande legado desses anos à frente da secretaria, claro que dá um trabalho feito por mim apenas, né? Existe toda uma equipe, né? O nosso secretário adjunto, o doutor Ono, o Antônio Carlos, coordenador da Receita, a equipe do Tesouro Estadual, hoje capitaneada pelo Douglas. O time inteiro ele tem um esforço grande para avançar nessa relação com o contribuinte. A gente tem mudado muito essa nossa posição, essa nossa postura em relação ao contribuinte. Eu acho que esse é o grande legado. Não é mais a ideia da detecção
evitar e punir o crime contra a ordem tributária. É como é que eu posso facilitar o cumprimento da obrigação, pelo entendimento de que Tratamento isso é gera preventivo resultado. antes do curativo. Exato, e facilitar o caminho, porque a maioria das pessoas quer pagar em dia, né? A gente precisa só facilitar esse caminho. E isso tem gerado resultados a ponto de dobrar a arrecadação do Estado nesses últimos anos. Secretário, eu quero finalizar o podcast Pode Opinar de hoje, para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade, né? Esse bate-papo que a gente tem aqui é sempre uma honra poder conversar contigo, pela inteligência das perguntas, a astúcia nas colocações, e você vai nos pontos que realmente interessam a economia de Rondônia. Então, é um prazer a gente estar aqui falando para a nossa população, lembrando que o sistema tributário é, antes de tudo, um sistema de solidariedade. Todos pagam para que todos se beneficiem dele. E quando todo mundo paga de forma equânime, isso é justo, isso favorece o crescimento do Estado e isso facilita a inclusão das pessoas, a geração de oportunidades para todos os rondonienses. Então, muito bom a gente poder estar aqui. Te agradeço muito pela oportunidade. Nós agradecemos também. Chegamos ao final do podcast Pode Opinar de hoje, que recebeu Sua Excelência, o secretário de Estado das Finanças, homem que traz uma chave de cofre grandalhona aí. A gente agradece a gentileza do seu comparecimento. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. Até outra oportunidade. Até lá.